Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Lombi. Para você para entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Lombi. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar como você faz de uma vez para crescer na sua vida, para fazer coisas muito importantes acontecer na sua vida, para que você realmente se sinta a pessoa mais feliz do mundo. Então fica ligadinho aí para você entender quais os passos você precisa dar para se resolver na sua vida. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Então, né, gente, o que a gente precisa fazer para ser feliz? Olha só, ser feliz significa fazer e ter na sua vida aquilo que você quer e não o que os outros querem. Então, vamos refletir sobre isso, porque as pessoas, elas vivem no automático. E sair desse automático e realmente olhar para a sua vida é importantíssimo. E por que você não olha para a sua vida? Por que você vai todos os dias fazer as coisas que você não quer? Por que você faz as coisas que você não quer? Por que você fica nesse automático sem parar para pensar? Justamente porque a gente é acostumado a fazer isso. Um dia nos foi colocado um jeito de viver e a gente segue esse jeito de viver. Você já parou para pensar nisso? Então, olha só. Quando você nasceu, quando você foi apresentado ao mundo, as pessoas que estavam à sua volta, quando você era bem pequenininho, quando você ainda era um bebê, foram as pessoas que representaram o mundo para você. Essas pessoas mostraram o certo e o errado. Estas pessoas mostraram o que deveria ou não ser feito, como as coisas deveriam ser pensadas ou não. Essas pessoas mostraram para você os preconceitos delas, né? Os conceitos que elas têm a respeito do mundo, do ideal, do não ideal, do pode ou do não pode, do que é bonito e do que é feio. E você, pequenininho, era como uma folha em branco que foi absorvendo tudo isso. Você já parou para pensar nisso, gente? A gente não para observar como que a gente tem o que nós temos hoje. Por que a gente pensa de uma determinada forma? Por que eu ajo de uma determinada maneira? E eu vou te falar, você age da maneira que você age, você pensa do jeito que você pensa, porque te ensinaram isso. Você absorveu um modo de lidar com a vida. Então, por exemplo, se você teve uma mãe que não gostava, por exemplo, de cebola, ela provavelmente não te deu cebola e você provavelmente não aprendeu a gostar de cebola. A não ser que mais tarde, lá na sua vida, alguém te apresentasse isso e você acabasse realmente gostando. Agora, a gente aprende essas coisas e não desaprende, esse é o ponto. Então, a gente guarda memórias a respeito do que a gente deveria ou não fazer, do que a gente poderia ou não fazer. Então, por exemplo, se você teve uma mãe extremamente ciumenta ou extremamente briguenta, ou um pai ou alguém perto da sua vida, né, quando você era pequeno, você provavelmente, hoje na sua vida adulta, você reage automaticamente da forma que essas pessoas reagiam. Por quê? É uma memória, é um aprendizado que está dentro de você. Agora, a gente precisa, neste momento, parar para pensar se todos esses aprendizados que você tem dentro de você, que são até para você bastante naturais, você está acostumado a pensar sobre a vida de uma determinada maneira, você está acostumado a lidar, por exemplo, com o seu dinheiro, ou com os seus relacionamentos, ou com a sua vida profissional, exatamente da maneira que você aprendeu, você precisa parar para pensar se você ainda quer continuar utilizando este modelo. E eu vou te trazer um ponto aqui para você saber se deve ou não utilizar ainda este modelo que você vem utilizando. O ponto é,
se esse modelo que você vem usando, utilizando na sua vida, se ele é um modelo bem sucedido. Então, vamos lá, o que é um modelo bem sucedido? É aquele modelo onde as coisas acontecem. Gente, a maior definição de sucesso para mim é a pessoa que conquista, a pessoa que consegue. Não é o sucesso que o outro denomina como sucesso. O sucesso é quando você consegue, quando você manda bem na sua vida, quando você conquista suas coisas, quando você conquista aquilo que você quer e não o que os outros querem. Isso é sucesso. Então, pessoas que são emocionalmente bem estruturadas, bem resolvidas, elas têm essa sensação de que a vida delas funciona e elas sabem porque elas observam aquilo que é coerente realmente na vida delas, aquilo que realmente acontece. Elas não ficam só no sonho, porque a grande maioria das pessoas vive o tempo todo no sonho. São pessoas que o tempo todo estão sonhando em ter algo depois, sonhando em fazer algo um dia, sonhando em obter coisas interessantes, quem sabe o ano que vem, quem sabe quando ganhar aquela promoção, quem sabe quando o filho crescer. Gente, não funciona assim, acorda. Você precisa entender que para você ter coisas diferentes na sua vida, você tem que se estruturar diferente. Porque aqueles modelos que você recebeu do mundo, que você vem repetindo no automático, ou que você faz sem pensar, são modelos que, se você não tem resultado na sua vida, não servem. Então, Cristina, o que eu faço então com os modelos? Se tudo que eu aprendi, eu percebo que está errado, que não é ideal. Sabe o que a gente faz com aquilo que a gente aprendeu? A gente guarda com carinho o aprendizado. Eu tenho que ter noção de que eu aprendi somente até o limite das pessoas que me ensinaram. Ou seja, meu pai e minha mãe, se eles não me ensinaram mais, eles não conseguiram ir além nesse ensinamento porque eles também não sabiam mais. É isso que eu faço. Eu olho com carinho para isso, mas eu entendo o que eu preciso fazer. Então, se eu quero uma vida diferente, se eu quero ter resultados diferentes, se eu quero ser promovido, se eu quero ter amigos, se eu quero me relacionar, o que acontece? Eu preciso entender que se eu continuar fazendo tudo do mesmo jeito, eu vou continuar com os mesmos resultados. Então, defina isso na sua vida agora, é agora o momento. É assim que você quer continuar, é com essa estrutura que você quer continuar na sua vida, com esse salário, com essa atmosfera que você tem, né? Você quer morar nesse lugar que você mora, você quer ter esse carro que você tem, ou quer continuar andando de ônibus ou a pé. O que você quer para sua vida? Então, a gente tem que partir desse ponto, gente. Sabendo o que a gente quer, a gente precisa, então, começar a olhar para aquilo que a gente não tem para ter aquilo que a gente quer. Ou seja, eu preciso entender o que eu ainda não sei, o que eu ainda não faço, o que eu ainda não entendi. E aí vem o ponto chave, que é onde eu busco esse novo aprendizado. Então, você tem que buscar esses novos aprendizados junto com as pessoas, junto das pessoas que sabem, que têm, que já conquistaram. E esse é um grande erro que a maioria das pessoas cometem, porque elas começam a perceber que elas querem mudar, elas percebem que não é aquela vida que elas querem, elas se percebem frustradas, ansiosas, medrosas, e aí elas não entendem que no meio que elas vivem, né, com aquelas pessoas que elas convivem todos os dias, ela não vai conseguir uma diferença. Ela precisa buscar isso fora. E isso fora significa buscar entender o que falta e principalmente entender as próprias frustrações, os próprios medos, as próprias travas. E é aí que a gente entra para fazer essa mudança. Vocês que têm assistido a novela lá das 9, né, do Outro Lado da Vida, eles estão falando bastante sobre coach, sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, sobre essas técnicas que fazem o sentimento mudar. E é isso que eu faço lá no consultório, eu faço o sentimento mudar, porque não adianta você saber que deve, não adianta você saber que tem que fazer diferente, mas se na prática, no dia a dia, quando você tenta fazer diferente, você não consegue, você trava, você vai só até um certo ponto. Por quê? Porque dentro de você tem uma sensação errada. E essa sensação errada a respeito daquilo que você quer é uma sensação que faz você se encolher, que faz você se sentir menosprezado consigo mesmo, que faz você se sentir inferior, que faz você se sentir não merecedor, que faz a pessoa se sentir realmente limitada. Então, quando a gente vai para hipnose, eu sou Cristina Long,
Para quem não me conhece, eu trabalho com a hipnose há muitos anos, com a programação neurolinguística e com outras técnicas de desbloqueio emocional. Eu faço um trabalho lá no consultório de alinhamento emocional ao longo de 10 semanas, onde a gente realmente bota tudo no lugar. E é interessantíssimo o que acontece, porque a partir do momento que eu tiro de dentro de você a sensação de falta de poder, a sensação de falta de merecimento, a sensação de encolhimento, a pessoa finalmente ela se dá o prazer, olha que interessante, e se dá a chance de olhar muitas vezes pela primeira vez na vida para aquilo que ela precisa fazer fora, diferente. E aí a pessoa toma coragem de fazer o curso X, de ler o tal livro, de falar com tal pessoa. Então eu recebo lá no consultório muitas pessoas que têm uma vida muito solitária, pessoas que não têm amigos. E é muito interessante que essas pessoas, elas não percebem que elas não tiveram modelos de amizade, elas não sabem cultivar amizades. E aí eu ensino ali, ó, você vai ter que fazer isso, aquilo, outro, você tem que se comportar de uma determinada maneira, porque tem muito a ver com comportamento também. E de repente a pessoa começa a desabrochar, ela se descobre. E aí ela sai da arquibancada e começa a entrar no jogo da vida. E, gente, essa sensação de que a gente tem uma vida que é uma vida prazerosa, de que a gente tem uma vida onde as coisas funcionam, onde eu consigo resultados, onde as pessoas me enxergam e onde eu enxergo os outros e eu interajo na vida com essas pessoas, é uma sensação indescritível e é maravilhosa. Então eu convido você a vir fazer esse processo de desbloqueio da sua vida, de tirar as frustrações de dentro de você, os medos, as amarras, tudo que colocaram em você de caca aí, vamos tirar para que você se sinta finalmente uma pessoa diferente. Então, para passar por esse processo, a gente faz isso em 10 semanas aproximadamente. Então, eu vou deixar o nosso WhatsApp lá do consultório, manda um oi pra gente, a minha assessora vai te contatar, vai responder para você e vai te explicar como que funciona. Isso pode ser feito, inclusive, gente, via chamada de vídeo. Tem muita gente que eu atendo hoje em dia via chamada de vídeo, inclusive de várias outras cidades e de fora do país também. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 0 operadora 11, 969657748. O telefone do consultório, você pode ligar após as 9, é 43 27 4301. 43 27 4301. E o meu site é cristinalong.com.br. Gente, o que eu trabalho? Outro dia me perguntaram, Cris, o que é possível mudar? É possível tirar a ansiedade, tirar compulsões, mudar as sensações de frustração, a pessoa passa a se sentir feliz e passa a fazer o que tem que fazer, medos, traumas, travas, né? A pessoa travada que tenta falar e não consegue, que tenta se expressar e sai outra coisa, que tenta se organizar e nada sai, a pessoa se organiza e passa às vezes horas e horas fazendo coisas que não levam a nada, ou quando a pessoa faz, ela se sabota e não divulga, não fala do jeito adequado daquilo que ela faz, ou seja, a pessoa que tem uma trava, essa sabotagem, né, interna, ela não se permite. Então, ela sempre se coloca num patamar onde, de forma bastante inconsciente, ela nunca vai passar de um determinado patamar, porque está gravado isso dentro dela, está gravado que ela não pode passar daquele limite. Porque passar do limite para ela representou algum dia alguma sensação de perigo, ou seja, ela acabou acreditando que ela não pode, os outros podem, ela não. Então, é muito comum essas situações no consultório e também situações relacionadas a relacionamentos. Amo trabalhar relacionamentos, me especializei nisso. Estou saindo com um novo livro agora em março sobre relacionamentos que fala sobre isso. E, gente, ter a vida que você sonha significa fazer o que você precisa fazer. Não é um milagre, né? Não dá para fazer uma grande estrutura diferente na vida, uma grande mudança, sem realmente realizar mudanças. E as mudanças, elas precisam vir de duas fontes, né? Primeira fonte do comportamento, onde você precisa aprender a se relacionar diferente, a se comportar diferente, eu vou te ensinar isso. E a outra fonte é o sentimento. A gente tem que mexer antes no sentimento, porque se você não se permitir, você vai usar armas. Então, o que é usar armas? A pessoa armada, ela não ouve o outro. A pessoa armada, ela se defende, ela ataca, ela fica na defensiva, ela se encolhe. Por quê? Porque é inconsciente. Eu tive uma moça recentemente, foi um caso muito interessante,
porque ela vinha, eu até brinquei com ela, eu falei, você tava armada, né? Aí ela falou, putz, é verdade. Então ela já vinha com cara feia, o que eu ia falando pra ela, ela mais ou menos olhava assim, contrariava, e aí eu fui trabalhando ali com a hipnose para que ela se abrisse. E aí um dia, o dia que ela se abriu, isso foi mais ou menos por volta da terceira ou quarta consulta, ela de repente me contou uma coisa que estava guardada e que estava entupida dentro dela. E ela não sabia lidar com aquilo, e na cabeça dela aquilo não tinha solução. E ela me contou aquilo, a gente limpou aquilo, tirei, né, as sensações dela e eu trouxe para ela um novo comportamento em relação àquilo, uma nova visão, um novo jeito de olhar para aquilo, e ela falou, nossa, eu estou absolutamente diferente, eu já sinto que meu corpo está diferente, eu já sinto que eu estou me vendo diferente na minha vida. E essa moça saiu ali do consultório plena, ela saiu, é como se tivesse tirado das costas dela um peso gigante. Por quê? Porque ela não sabia se comportar adequadamente perante aquilo que tinha acontecido, e ela também não sabia o que fazer com a sensação de culpa, porque ela tinha uma culpa gerada dentro dela gigante. E aí, quando ela me contou, eu acho que ela achou que eu ia julgá-la, eu acho que ela achou que eu ia, num primeiro momento, olhar com cara feia. Eu falei, olha, isso, e é verdade, isso é uma das coisas mais comuns que acontece aqui. Você não é a primeira e não vai ser a última que teve uma situação assim para ser resolvida. E ela me olhou, e aí a gente foi conversando e eu fui estruturando emocionalmente ela para que ela entendesse como ela tem que se colocar em relação a isso, que ela tem que falar para as pessoas daquele momento em diante, e ela desabrochou. Então, isso é sair da frustração, sair do medo, sair da ansiedade e ver a vida totalmente diferente. Então, por exemplo, pessoas que querem emagrecer, a gente precisa mexer na vida inteira. Por quê? Porque dá para emagrecer com hipnose? Dá sim, mas a hipnose, ela vai tratar os sintomas, né? A ansiedade, as frustrações. Agora, o que levou a pessoa a ficar frustrada, o que levou a pessoa a estar desorganizada na própria vida, é onde eu vou mexer mais. Por quê? Porque a pessoa, ela emagrece à medida que ela sai dos pensamentos, dos sentimentos dela, e ela vem para o presente, para o momento presente, e ela começa a ter consciência do que ela está fazendo. Porque quando a pessoa come, e ela está comendo porque ela tem uma fome emocional e não uma fome física, ela não está consciente. Ela está ali tentando tapar um buraco, ela está tentando resolver uma emoção sem perceber. Então a pessoa come ali 2, 3, 10 brigadeiros e ela não teve a consciência, ela não percebeu isso. Então quando eu tiro a pessoa desse automatismo que ela se encontra, coloco ela no momento presente, ela começa a entender que o corpo fica saciado, ela começa a entender que ela pode olhar para a vida dela de outra forma e que aquelas coisas que frustram tanto ela tem solução, porque a pessoa fica frustrada porque ela acredita que as coisas não têm solução. A pessoa se vê muitas vezes presa dentro, como se ela estivesse dentro de uma caverna e não tivesse saída, estivesse escuro e ela não tivesse nem coragem de dar um passo para ir para a luz. Literalmente, é assim que as pessoas se sentem, é assim que as pessoas se descrevem nessas emoções erradas. E aí, a gente com a hipnose, a gente faz todo esse processo terapêutico de tirar as sensações ruins, substituir essas sensações ruins por sensações boas e construtivas e poderosas, né? O coach, a programação neurolinguística leva esse caminho leve para a pessoa, né? Traz essas soluções e a pessoa passa a ter um mundo totalmente diferente. Gente, eu me especializei nisso, eu faço isso há 21 anos, amo o que eu faço, tenho vários livros escritos a respeito dessas técnicas que eu uso, né? Tem um especificamente sobre isso. Acabei de lançar um livro que chama A Lei da Atração para Crianças, que fala dessa construção emocional ideal para as crianças, que fala sobre o mundo ideal no sentido do pensar, né? No sentido do se realizar, de como a criança tem que pensar. É uma historinha onde, quando a criança lê a história, ela se sente capaz de merecer, ela entende que o mundo lá fora é diferente dela, mas que ok ser diferente. Então, é um livro que trabalha com a estima das crianças. Então, tem um outro livro meu que chama assim, A Melhor Versão de Você, que eu falo sobre esse processo terapêutico que eu faço, do ser, do você conseguir ser o que você quer ser. Ou seja, tem solução para a sua vida. Você só não faz porque você não entendeu como. Eu sei como. Então, se você vier fazer esse processo de 10 semanas, a gente vai mudar a sua vida. Gente, olha lá nos depoimentos do meu site, tem lá
os depoimentos que as pessoas escrevem para mim, e é muito interessante como funciona esse processo, como as pessoas se colocam nesse processo, como elas se observam no antes e no depois. Então, o meu site é cristinalong.com.br, lembrando que o long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. O nosso WhatsApp é 96965 7748. Então, lembrando que é 0 operadora 11 96965 7748 e o o telefone lá do consultório é 43 27 4301, 43 27 4301. Eu estarei atendendo todos esses dias do carnaval, gente. Eu não vou viajar, a gente vai para Turquia, né, em maio, então as minhas férias, né, vão ser férias, modo de dizer, né, os dias que eu vou tirar serão na Turquia. Então, inclusive, se você quiser vir à Turquia comigo nessa viagem terapêutica, onde a gente vai olhar para sua biografia, onde a gente vai olhar para quem é você, para quem você se tornou, e a gente vai tirar suas frustrações, suas travas, que é um outro jeito de fazer terapia comigo. Então, está convidadíssimo. Então, vamos à Turquia em maio. As informações estão todas lá no meu site, cristinalong.com.br. Olha só, a vida você pode comparar a um jogo. E você tem que se observar agora, nesse momento, agora que você está me ouvindo, entender em que parte do jogo você está. Será que você está ainda na arquibancada esperando ser chamado, esperando as coisas acontecerem, esperando ser aplaudido, esperando fazer coisas interessantes na sua vida, ser visto como alguém interessante, ser uma pessoa que está ali no meio do jogo? Ou você é uma pessoa que está ali frustrada, esperando, querendo que o céu se abra, que alguém te enxergue, que alguém cuide de você, que alguém te empurre? Gente, se você é essa pessoa que está esperando, ou você é uma pessoa que se encontra se achando vítima da situação, então eu não consigo porque o outro não deixa, porque não pode, porque eu não tenho, porque eu não vou. Se esse é o seu caso, você precisa entender que você vai mudar única e exclusivamente depois que você mudar a sensação dentro de você. Então, a novela, né, vem mostrando isso, né, a novela das 9, lá do outro lado do paraíso, mostra que quando a pessoa muda a sensação dentro dela, tudo muda. E a pessoa, quando ela tem um problema, ela fica travada, literalmente. Ela não entende o que ela precisa sentir e fazer. Agora, racionalmente, a pessoa até entende que a coisa não é tão trágica como ela enxerga, mas ela não consegue sentir dessa forma. Então, a pessoa, ela sente uma sensação que é repugnante mesmo, que ela se sente frustrada, travada, presa. Então, a gente trabalha todas essas sensações com a hipnose, a gente tira de dentro de você essas programações erradas, essas memórias mal resolvidas, essas frustrações, esses medos, essas ansiedades, e dá para fazer uma grande revolução na sua vida. Inclusive, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade, tem muitos homens que têm aparecido lá no consultório que eu falo que são homens que têm, por enquanto, uma vida que é a vida do homem banana, né? Que é aquele homem que não consegue fazer nada, porque ele não tem força. E por que ele não aprendeu a ter força? Porque não ensinaram, tiraram a força dele. Então, o cara não se sente capaz de ser. Ele consegue resultados curtos, ele deveria ser o homem da vida da mulher, ele deveria ser o homem da própria vida, dos filhos, e ele é um cara, muitas vezes, que está encolhido, que não consegue, que está frustradíssimo, mas que ele quer dar, ele quer conseguir coisas e não consegue. Então, esse homem, né, o homem, né, banana, vamos, né, colocar dessa forma, é o homem que ainda não entendeu o que tem que fazer. Ele ainda não entendeu por que ele está na sensação baixa, na sensação curta, na sensação pequena. Quando a gente muda isso através do processo hipnótico, a pessoa, de repente, começa a ter resultados, ele começa a ser homem, ele começa a se colocar, ele começa a se impor. E é um processo muito bonito, porque o cara chega depois e fala, Cris, eu mudei, eu consegui, eu me coloquei, eu estou entendendo que comportamento eu tenho que ter. E a pessoa percebe que ela só tinha aquele comportamento porque ela tinha aprendido errado, eram aquelas memórias que ela tinha, eram aqueles modelos que ela usava.
Agora, quando entra um novo modelo no meio, a pessoa faz uma grande revolução na vida e a vida acontece. Então, venha fazer esse processo, gente. A gente faz ao longo de 10 semanas, pode ser feito inclusive via chamada de vídeo. Então, não importa onde você esteja, é um processo que o pagamento é super facilitado. Venha fazer e se transformar, porque se você não se transformar, você não vai ter a vida dos seus sonhos. Simples assim. Eu não consigo te ajudar se você não vier até mim, mas se você vier até mim, eu te garanto que a gente vai fazer uma grande mudança na sua vida. Então, gente, o nosso WhatsApp é 96965 7748, 96965 7748. O telefone lá do consultório é 4327 4301, 4327 4301, e o meu site é cristinalong.com.br. Então, você pode escrever lá para mim, assistente, se você quiser os meus livros, eu mando autografado para você, marcar sua consulta. Tem lá as informações sobre a viagem à Turquia, que será em maio também. Tem as informações sobre tudo que eu faço. Faça diferença na sua própria vida. Só você pode fazer essa diferença. Gente, bom, e até o próximo programa hoje à noite e um excelente dia para vocês. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836.